Capítulo 4, o verso 19, a gente lê assim. Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, que diz a tua Bíblia, cada uma de vossas necessidades. A expressão usada aqui por Paulo é cada uma das vossas necessidades. Eu já vi muita gente utilizar esse texto como uma espécie de garantia, como uma espécie de promessa, de fornecimento, de qualquer necessidade material que surja na nossa vida. E nós muitas vezes associamos a necessidade que Deus prometeu suprir, nós associamos isso com bênçãos materiais, nós associamos isso com um bom emprego, nós associamos isso com dinheiro, nós associamos isso com prosperidade, e nós não estamos totalmente errados, mas essa é uma visão parcial e limitada daquilo que a Bíblia, daquilo que o Evangelho classifica como sendo uma real necessidade. E nessa manhã eu queria fazer você pensar numa coisinha muito simples, extremamente necessária, simples, que nós, no automático, nós não pensamos, não refletimos e por muitas vezes nós nem agradecemos, porque muitas coisas importantes, aparentemente triviais, porém extremamente necessárias, nós vamos reparar nelas quando a gente está para perder essa coisa, ou quando essa coisa passa a não funcionar direito. Mas quando está funcionando bem, a gente vai levando a nossa vida como se tivesse tudo certo, tudo bem, a gente não nota muito nisso, não é? Mas é algo necessário que a Bíblia está prometendo. Aí eu tinha uma intenção, até falei com o pessoal da equipe da multimídia, eu disse, olha, sábado eu precisaria que vocês me ajudassem aí, eu preciso fazer um desenho, porque eu vou tentar explicar para a igreja através de um desenho de rabiscos aqui, a fundamentação, né, da mensagem de sábado, a partir da biologia, do funcionamento do corpo humano. Aí essa semana tomei umas aulas de ciências de biologia, né? Me lembrei aqui de algumas coisas que estudei há muitos anos atrás, algumas dessas coisas vieram à memória, outras coisas eu disse, rapaz, isso aqui eu já nem me lembrava mais, não é? E aí eu decidi fazer o desenho. Aí ontem à noite fizemos o pôr do sol lá em casa. O Noah ficou para cuidar da mãe dele, está lá, é o homem da casa, não é? Está lá servindo os interesses e as necessidades da mãe dele. Eu disse para ele ontem, inclusive assim, ó, cara, tu não está indo na igreja amanhã, não é porque você está de folga, porque aqui a gente não falta a igreja. Esse negócio de faltar a igreja, não existe negócio de faltar a igreja. Hoje eu vou faltar a igreja, não existe faltar a igreja. Você está ficando porque você tem que atender os interesses da sua mãe. Então a tua mãe não está para te servir, você está para servir sua mãe. Não é? Então você vai ficar aí, não é? E aí, mas eu fiz um teste, amanhã eu vou fazer isso aqui, então, mas eu vou fazer um teste com vocês antes aqui, o que eu vou fazer amanhã com a igreja, aí depois do pôr do sol, a gente comeu e tal, aí eu comecei a fazer. Rapaz, pensa numa aula chata, os dois começaram a me olhar assim, aí o Noah, que já está entendendo um pouquinho mais das coisas, resolveu me interromper, a Giane estava quase com sono, eu digo, rapaz, isso aqui não vai dar certo não, amanhã não. Não vai não. Ainda bem que eu testei ontem, porque lembra aquele professor chato que você tinha na escola, que você dormia na aula dele? Ia ficar meio assim hoje de manhã aqui. Aí eu mudei minha ideia. Aí eu pedi ajuda. Ô Marquinhos, tá aí, Marquinhos? Tá aí? Ô Marquinhos, vamos dá um play naquele negócio aí para nós. Isso, eu vou falando aqui uns negócios enquanto você está vendo aqui, tá? Pode mandar bala aí. Eu queria considerar com vocês hoje, no início da nossa mensagem aqui, o sistema cardiovascular. E aí você tem algumas imagens, tanto você que nos acompanha de casa, quanto vocês que estão aqui no telão. Esse sistema cardiovascular, deixa ele tocar ali, Marquinhos, e aí ele vai sozinho. Na hora que você vê que o coração começou a bater, é só deixar que daí ele vai sozinho. Pronto. Não vai mais nada não. Isso, deixa que agora vai. Esse sistema cardiovascular é quem vai garantir o transporte do sangue rico em oxigênio para todo o nosso corpo, também com alguns nutrientes. Isso serve para alimentar os nossos órgãos e a gente conseguir se ver livre de alguns lixos aí, alguns resíduos, né?
Nesse sistema cardiovascular você tem 3 tipos de vasos sanguíneos. Esse vermelhinho que você está vendo aí são as artérias, o azul é chamado de as veias, e nas extremidades dos órgãos, dos tecidos e músculos, você tem os capilares, que é a comunicação entre as veias e as artérias nessas extremidades aí. Todo esse sistema, pasme você, mas ele percorre mais de 100 mil quilômetros em extensão dentro do seu corpo. Mais de 100 mil quilômetros. As artérias, elas vão levar o sangue do coração para o resto do corpo, já as veias, elas têm a tarefa de trazer o sangue do corpo de volta para o coração, ok? Através desse sistema, os órgãos, eles são irrigados, através desses vasos, até os capilares. E o que você vê nessa linha vermelha é o sangue saindo do coração, e o azul é ele voltando para o coração, ok? Estes órgãos são irrigados e chegando até os capilares, é porque nesse nível dos vasos aí é que são feitas as trocas, né? Então o sangue chega rico em oxigênio e ele sai de lá rico em CO2, ou dióxido de carbono, né? E ele precisa levar de volta isso para o coração, porque lá dentro desses capilares são feitas essas trocas, né? O resíduo de alguns nutrientes ou toxinas são levadas de volta, o dióxido de carbono também precisa voltar e o oxigênio cumprir o seu papel para manter o seu corpo aí vivo, não é? E é por causa dessa circulação que o coração garante isso através dessa bomba, mandando o sangue para o corpo inteiro, que a gente tem condições de ter a nossa vida mantida. Qualquer dificuldade nesse sistema vai apresentar aí alguma complicação na nossa vida, né? Dentro do coração, e basicamente uma representação gráfica, ele é visto mais ou menos assim, não é aquele desenhozinho, ele é dividido em 4 partes, tem o lado direito e o lado esquerdo. Você está vendo invertido, então o que você está vendo como direito é esquerdo, e o que você está vendo como esquerdo é direito, tá? Porque é como se você estivesse vendo o coração pela parte das costas. Esse movimento de bombeamento, a parte azul é o sangue que volta do corpo, precisa trazido de volta para o coração, e esse bombeamento desse sangue que é representado por azul, cheio de dióxido de carbono, ele manda esse sangue cheio de dióxido de carbono para o pulmão. Quando você expira na sua respiração, você está eliminando esse dióxido de carbono na atmosfera. Já a parte vermelha é quando você inspira o ar para dentro, o teu pulmão manda este sangue já rico em oxigênio para dentro do coração, que é aquela parte vermelha, e aí existe uma artéria, a mais importante de todas, que é a aorta, e a batida do coração da parte direita, que você está vendo mais em vermelho. Essa parte do coração, onde está o miocárdio, ela é mais dura, mais rígida, mais forte, porque esse bombeamento ele precisa ser feito para o corpo inteiro. Então, a partir da aorta, divide para as outras artérias, irrigando o corpo inteiro. Então, dentro desse movimento, que tudo isso que eu falei nesses poucos instantes, acontece a cada segundo dentro de você. Você consegue imaginar que você tem 100 mil quilômetros de vasos percorrendo dentro do seu corpo, e a cada segundo, quando você inspira e quando você expira, o teu corpo, num condicionamento automático, nesse sistema automático, ele processa tudo isso. Você coloca oxigênio para dentro dos seus pulmões, os pulmões levam parte desse sangue rico em oxigênio para dentro do teu coração, do coração é bombeado para todo o corpo, nos capilares, nas extremidades, nos seus órgãos, nos seus tecidos, no músculo, nesses capilares há uma troca de oxigênio por dióxido de carbono, as veias levam esse sangue já pobre em oxigênio e rico em gás carbônico para dentro do teu coração, esse coração manda para o pulmão e aí você expira. Tudo isso acontece assim, ó. A pergunta é, qual foi a última vez que você agradeceu porque tudo isso está funcionando já não sei quantos anos sem dar problema? Você sabe que a graça de Deus, a misericórdia do Criador, do mantenedor da vida, faz com que o sistema cardiovascular em cada um dos habitantes deste planeta funcione sustentado através de sua graça. Cada batida do coração, cada bombear do pulmão. Quem sabe a nossa atenção tenha sido chamada um pouquinho mais nesse último ano em relação ao funcionamento dos pulmões, em virtude desse comprometimento respiratório provocado pelo vírus, pela Covid-19.
Muitos de nós passamos a reparar em alguns índices de saturação, de respiração, coisas que a gente não dava muita bola, né? Então, mesmo sem compreender direito o sistema, muitos de nós sabíamos, o índice está em 95, caiu para 92, caiu para 90. Há um comprometimento de tantos por cento do pulmão. Muitos de nós passamos a observar e dar um pouquinho mais de valor a esse sistema autônomo a partir de uma debilidade experimentada por nós ou por alguém próximo de nós diante dessa crise global. Muitos de nós ignorando, inclusive, que a graça de Deus sustenta cada batida do coração. Cada batida do coração. São vários os problemas circulatórios provocados por um mau funcionamento em algum ponto deste processo, rapidamente explicado aqui por um leigo para vocês na manhã desse sábado. E às vezes, quando há um problema do comprometimento dessa troca nos capilares, e aí você tem uma série de problemas circulatórios, né? Como a diabetes, a hipertensão, a obesidade, tudo isso compromete o bom funcionamento da máquina. Tudo isso compromete o bom funcionamento da máquina. O corpo não admite, na falta de oxigênio, a sobrevivência além do que poucos minutos. Esse oxigênio que faz com que o sistema circulatório leve parte desses nutrientes a todas as partes do corpo e órgãos, é a gasolina, do que nós poderíamos chamar a gasolina do carro. Se tiver este oxigênio em níveis muito baixos, nenhum dos órgãos do corpo funciona corretamente. O oxigênio é o mais democrático elemento da manutenção da vida. A falta de oxigênio no sangue é uma condição grave que pode provocar lesões também graves nos tecidos e, consequentemente, o risco de morte. De todos os órgãos, aquele que mais sente a falta do oxigênio e que mais rápido reage à falta de oxigênio é o cérebro, que não pode sobreviver a cerca de um pouco mais de 5 minutos sem ele ser alimentado com esse sangue rico em oxigênio que o coração bombeia através do seu ritmo cardíaco. Por isso, sempre que forem identificados sinais de falta de oxigênio, é importante o socorro o mais rápido possível. Alguns dos principais sintomas que indicam a falta de oxigênio no sangue. Primeiro deles, o mais comum, é a falta de ar. Isso é um sintoma. Respiração acelerada, ofegante, é como se o corpo estivesse mandando um sinal, eu preciso de mais oxigênio, está vindo pouco oxigênio, então essa respiração ela começa a ficar um pouco mais acelerada, um pouco mais ritmada. Palpitações, é o coração tentando dizer, eu preciso mandar mais oxigênio, como não está vindo o suficiente, o coração passa a bater um pouco mais rápido. Há uma variação no humor também. A falta de oxigênio traz irritabilidade. E aqui vai uma dica muito boa. Para os que têm pavio curto, aqueles que têm dificuldade e intolerância com as coisas, a respiração pode ser uma coisa extremamente simples, mas a respiração ajuda a raciocinar melhor. Irritabilidade é um sintoma dessa falta de oxigenação na corrente sanguínea. Tontura, suor excessivo, confusão mental, sonolência, desmaio, as extremidades dos dedos ou lábios arroxeados e, por fim, o coma, o último estado, a perda de consciência antes de uma lesão permanente ou até da morte. Algumas pessoas têm pavor em pensar num tipo de morte sem ar, não é? E só de mencionar isso, alguns de vocês respiram até mais fundo aí, só para garantir que está tudo bem, não é? Respirar fundo dá ao cérebro a sensação de que as coisas estão sob controle. Marquinho, passa para mim o próximo slide, numa citação belíssima do livro O Maior Discurso de Cristo, a gente consegue ler a seguinte mensagem. Deus é, em virtude de um poder inerente que a terra produz ano após ano, sua abundância, e continua em seu giro ao redor do sol. A mão de Deus guia os planetas e os conserva em posição em sua bem ordenada marcha através dos céus. É por meio de seu poder que verão e inverno, sementeira e cega, dia e noite se seguem em sucessão regular.
É por meio de sua palavra que a vegetação floresce, aparecem as folhas, desabotoam as flores. Todas as coisas boas que possuímos, todo raio de sol, toda chuva, todo bocado de pão, todo momento de vida, é um dom do amor. Deus é o mantenedor da vida. Queria que você fosse ao texto clássico de Paulo, aos Hebreus, capítulo 1. Você reparasse, os 2 primeiros versos, você tem ressaltada a característica de Deus como Criador. Mas no verso 3, na primeira parte, você consegue perceber uma outra característica desse Deus, a quem nós devemos tudo que nós temos e somos. Verso 3 do capítulo 1 da carta aos Hebreus, ele, falando de Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olhe para mim, meu irmão. Jesus Cristo é o nosso Criador, mas Jesus Cristo também é o nosso mantenedor. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você respira neste momento, você impulsiona para dentro do seu organismo o oxigênio que gratuitamente nós temos à disposição na atmosfera. Você faz isso pela graça do Deus Criador e mantenedor. Graças a isso, você consegue raciocinar. Graças a esse oxigênio, graças a esse sistema autônomo mantido por Deus, você tem energia para o trabalho, você tem disposição para o trabalho, você tem força para o trabalho, você tem raciocínio, você tem pensamento, você tem lógica. Tudo isso é possível, porque na atmosfera Deus apresenta um ingrediente, o mais democrático de todos, o ar, a fim de que a vida dos seres humanos sejam sustentadas em cada um dos movimentos do coração e dos seus pulmões. Este elemento de Deus como o conservador, o sustentador, o mantenedor de todas as coisas, não deveria ser perdido da nossa vista. Volte um pouquinho de onde você está até a carta de Paulo aos Colossenses. Extraordinário texto, capítulo 1. Queria chamar a sua atenção para a primeira parte do verso 16 e a primeira parte do verso 17. Colossenses capítulo 1. Primeira parte do 16, primeira parte do 17. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Você diz amém? Verso 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo. Que diz a tua versão? A minha diz subsiste. Nele foram criadas e nele tudo subsiste. Você consegue imaginar que graça e misericórdia extraordinária é do Deus Criador e mantenedor dos céus e da terra, que mantém o coração de pessoas que o odeiam ainda pulsando? Que graça e que misericórdia é essa de Deus manter a vida daqueles que lhe viraram as costas, daqueles que não querem nada com Ele, daqueles que lutam contra os princípios do Evangelho, da luz e da verdade. A mesma graça que sustenta os planetas na sua órbita, as estrelas no seu curso, é a mesma graça que mantém os seres humanos vivos, respirando, com o seu coração batendo. Que graça maravilhosa é essa do nosso Senhor Jesus Cristo. É unicamente pela graça que você nesse momento tem a capacidade de me ouvir e processar o que eu estou dizendo. É essa graça que mantém todas as coisas. Nós, eu e você, podemos concordar sem qualquer dificuldade sobre a importância do oxigênio para a manutenção da vida. Não mais do que 5 minutos nós sobreviveríamos sem respirar. Perto deste tempo, algumas lesões poderiam até ser permanentes. A interrupção da oxigenação do cérebro pode trazer lesões permanentes. Nós conhecemos isso em alguns casos com acidentes cardiovasculares, os conhecidos como AVC. Não é? Então eu e você podemos concordar que nós precisamos de ar para a nossa vida ser mantida e sustentada. Mas assim como o oxigênio, ele garante a manutenção da vida, existe um outro elemento que garante a manutenção e a sustentação da sua vida espiritual. O óbvio se impõe aqui. O que o oxigênio é para o corpo, a oração é para a sua vida espiritual.
A sensação que eu tenho é que muitos de nós estamos sufocando espiritualmente e outros já até perderam os sentidos. As lesões provocadas pela falta da oração podem ir de uma simples crise emocional, espiritual, algum tipo de rebeldia ou decepção com Deus, à apostasia plena e morte espiritual. E nessa manhã, como pastor, mas também como enfermeiro, eu queria dizer para você, você precisa respirar. Se eu dissesse para você trancar a sua respiração pelos próximos instantes, eu não sei quanto tempo você ficaria sem te dar uma agonia. Mas o que me espanta enquanto líder espiritual dessa comunidade é que muitos de nós temos tentado sobreviver sem falar com Deus. Estamos sufocando espiritualmente. Há alguns de nós que não temos uma conversa franca com Deus há anos. Há alguns de nós que temos sustentado a nossa vida espiritual com uma respiradinha de nada, quando levantamos pela manhã e dizemos obrigado, Senhor, pelo dia. Isso não te traz robustez e clareza mental. Isso não pode sustentar seu corpo. Isso não pode sustentar sua alma. Obrigado, Senhor, por esse alimento, aquela oração repetida, batida, aquela ladainha de sempre. Isso não pode trazer a você a vida que a oração verdadeira, o falar com Deus, o abrir do coração a Ele como a um amigo, pode oxigenar todo o seu corpo e te trazer vida plena. Meus irmãos, sem oxigênio há confusão mental. No corpo é assim. Na vida espiritual muitos estão confusos e confundem a igreja por sua falta de comunhão. Olhe para mim, eu vou dizer uma coisa para você, mesmo não querendo ser deselegante, eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita gente atrevida na igreja. E esse não é um fenômeno local, esse é um fenômeno do cristianismo. Existe muito atrevimento na igreja. Gente atrevida, gente que não ora, mas quer fazer a sua opinião valer nas conduções do rumo da igreja. Gente que não passa tempo com Deus, para se certificar de que sua opinião está alinhada com o Espírito, mas com a vida confusa, não oxigenada, traz para dentro da igreja opiniões meramente humanas, pessoais. Sem oxigênio há confusão mental, sem oração há confusão espiritual. E nós precisamos nos certificar de que quando a gente abre a nossa boca para opinar sobre os rumos da igreja, nós precisamos nos certificar de que nós temos passado tempo com esse Deus. Porque não há clareza de pensamento sem oração. Você precisa tomar cuidado, porque quando você abre a sua boca para dar a sua opinião sobre as coisas, você influencia as pessoas. E como você está influenciando as pessoas? Um sufocado tentando salvar um outro sufocado. Eu e você estamos careca de saber, quando vamos aí pegar um avião, fazer um voo, qual é a instrução? Em caso de despressurização, qual é a instrução? Quando as máscaras caem do teto, do assento onde você está ali sentado, qual é a instrução? Eles estão financiando o egoísmo? Não, qual é a instrução? Primeiro faz o quê? Primeiro você tem que se certificar de que você não vai desmaiar. Porque desmaiado você não ajuda ninguém. Então o que você tem que fazer primeiro? Primeiro você coloca a máscara em si. Primeiro você se certifica de que você vai ter oxigênio para poder ajudar alguém que está do seu lado. Primeiro você ora, depois você opina. Primeiro você ora, depois você vai falar com os outros. Porque sem oxigênio há confusão mental. E você não pode viver espiritualmente confuso e confundindo outros. Sem oxigênio há irritabilidade. Não são poucos os intolerantes, os de pavio curto e sem paciência. Respire, meu irmão. Respire. É por isso que Cristo diz, no seu sermão mais famoso, ore pelos teus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. Por quê? Porque quando você ora, você raciocina melhor. Você perde a irritação, você perde a inconformidade, você perde aquela agonia que você sente diante de uma determinada situação. Sem oração não tem como recuperar o juízo. Sem oxigênio, a sonolência. A estes eu diria o que fazer para despertá-los. Sonolentos, reflexo lento,
falta de oxigenação. Sem oxigênio, a morte é inevitável. Na vida espiritual também é assim. Mas o Deus a quem nós servimos, esse Deus, Ele pode trazer nova vida. Você diz amém? Nós precisamos falar com Deus, você precisa falar com Deus, você precisa se certificar de que Deus governa a sua vida. A oração dará a você maior resistência moral. Você sabe que boa parte dos componentes, das substâncias proibidas pelo Comitê Olímpico, Esportivo, das muitas federações, dos mais variados esportes do planeta, eles classificam determinadas substâncias dopantes como inapropriadas, porque essas substâncias aumentam a capacidade de oxigenação do corpo, dando maior resistência, maior fôlego, maior força. Sem oxigênio você não tem vigor, você não tem resistência. E é por isso que quando você corre muito rápido, quando você faz muito esforço, o que acontece? Você fica o quê? Ofegante, por quê? Você precisa de mais oxigênio, porque sem oxigênio não há força, não há resistência. Se você quer resistência na sua vida espiritual, não existe outra ferramenta, você precisa orar. Você tem que falar com Deus. Ao falar com Deus, Deus vai te dar maior resistência moral. A oração dará a você energia para você carregar os seus fardos e para você ajudar os outros a carregar os fardos deles, porque esse é o princípio bíblico. A gente precisa se ajudar mutuamente, carregando, suportando-vos uns aos outros, diz a Escritura. A oração dará a você um condicionamento maior para você cruzar a sua linha de chegada. Você tem que terminar a sua carreira, você tem que terminar a sua corrida. A oração dará a você clareza de pensamento. A oração nos dará a tolerância necessária para a gente poder tolerar uns aos outros.